Bom dia, graça e paz, amigos e amigas. É um prazer estarmos aqui, não é? Compartilhando um pouco a palavra do Senhor, o dia que o Senhor fez para que nos alegrássemos nele. E mais uma adição de misericórdia sobre a minha vida, com essa abertura de olhos, né? Mais uma para a nossa coleção nesse dia. Graças a Deus por isso. Queria fazer com você uma reflexão, né? Dando continuidade que já estamos fazendo aqui há alguns dias, que é falar sobre maturidade cristã com base em um material muito rico que a comunidade proporciona, né, aos seus membros, aos membros de célula. É um curso que nós, alguns amigos e eu também estaremos fazendo a partir de março do ano que vem, e nós pensamos alguns tópicos, né, para ajudar, né, a igreja e de alguma maneira já trazer uma prévia, né, para que a gente possa ter, né, subsídios para uma vida cristã mais plena. Então hoje eu queria falar com você sobre ser cheio do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo. E eu queria que você que tem uma Bíblia, você pode acompanhar, vamos partir de um versículo apenas, em Efésios capítulo 5, que diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo." Então, em primeiro lugar, que a gente poderia aqui já começar avaliando, é por que Paulo faz essa relação, né, entre encher do Espírito e embriagar-se. Porque, veja, nós na verdade entendemos que são ideias opostas, né? Embriagar-se e encher-se do Espírito. Claro que quem busca a embriaguez, né, e aí excluindo a questão de saúde, o alcoolismo como um problema de saúde, né, mas na realidade a busca, né, por entorpecimento, ela vem tanto por uma questão, um desejo festivo, né, de comemoração. As pessoas querem, na verdade, curtir uma sensação, né? E também, de alguma maneira, se desligar, né, dos problemas que as atormentam. Enfim, é uma maneira de se descolar da realidade, né, de alguma maneira obter, né, prazer, e de alguma maneira também algum tipo de alívio, né, de cargas. Enfim, acaba sendo uma espécie de escape e de refúgio, né? De maneira geral, você busca uma solução, não é, química para a solidão, para algum vazio, para um problema, ou simplesmente no desejo de obter, né, alguma boa sensação e o prazer. Então a embriaguez acaba tendo, em linhas gerais, essa função, né, vamos dizer. E o encher-se do Espírito, na realidade, entendemos que ele preencheria esse tipo de desejo, né, e de meta que essa suposta solução, né, química daria. Porque na realidade o Senhor nos deu o Espírito Santo como consolador. Então Jesus fala: "Eu vos darei outro consolador." E esse outro quer dizer um consolador da espécie do próprio Cristo. Porque Jesus Cristo, ele foi, né, assunto aos céus, ele foi elevado ao trono de glória, mas ele não nos deixou órfãos, né? Ele não fez com que apenas uma palavra escrita fosse o nosso norte, né? Além da palavra escrita, nós temos também o Espírito de Deus, que vai, na verdade, nos encher e dinamizar toda a vida cristã, né? Sem ele, nós não podemos fazer nada, né? Sem o Espírito Santo, nós faremos tudo na base da nossa própria suposta competência, né? Nós, na verdade, seremos simplesmente performáticos, mas não teremos uma espiritualidade genuína. E isso eu não quero para mim, tenho certeza que você não quer para você, né? Não são os homens que nos dão as pautas de vida, não é o ambiente social, não é o grupo do qual nós fazemos parte que vai ter um poder transformador. Nós temos a presença de Deus em nós, e isso muda tudo. Muda porque nós não fomos jogados aí no mundo apenas como uma instrução teórica sobre Deus. Na realidade, temos o Deus que está em nós, né? Porque Ele nos deixou, nos legou o Espírito de Deus. Ele nos deixou a sua paz
e Ele também nos deixou o seu Santo Espírito. Bem, nós fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito Santo, portanto, não deve ser considerado como uma qualidade de alguns poucos privilegiados, né? Não é algo reservado para um seleto grupo de pessoas, né, que alcançaram uma maturidade e nem todos vão chegar lá, né? O que eu desejo, o que você deseja é ser cheio do Espírito Santo, porque na realidade muitas das nossas carências, né, muitos dos diagnósticos que fazemos de falta, né, do que falta na nossa vida, né, o vazio, né, o oco, né, a ausência de sentido, né, de alegria, de norte, de sentido, tudo isso pode ser sim bem preenchido, né, e completamente preenchido pela presença do Espírito Santo em nós, na plenitude do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque ele trabalha no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, né? Então fomos destinados para isso, para sermos salvos, né? Não apenas livres da condenação, mas agora uma vida diferente com o próprio Cristo em nós, por meio do seu Santo Espírito. Sendo assim, o embriagar-se, né? Ou seja, o buscar outras soluções que na realidade acabam trazendo mais problema, e quando eu falo embriaguez, é claro que nós estamos colocando aí por equivalência, né? Qualquer outra solução humana, né, de fuga dos problemas, né, e de mecanismos artificiais, né, para de alguma forma trazer alívio, né, isso na realidade pode ser preenchido, nós cremos, pelo Espírito Santo, né? E mais uma vez é importante registrar que nós não estamos falando que expedientes humanos, né, para melhoria da vida, como os medicamentos, as terapias, tudo isso faz parte, né? Nós não, evidentemente, não negamos a ciência, isso seria uma tolice. Mas o que nós entendemos é que com a presença de Deus em nós, né, com o Espírito Santo em nós, quando nos permitimos que isso aconteça, com certeza, né, o Senhor nos dará um novo olhar sobre a nossa própria vida, sobre o mundo e sobre a nossa interioridade. Então, o grande problema ele não está, né, da porteira para fora, mas da porteira para dentro, né? É o meu coração e o quanto de Deus, né, eu posso achar em mim, na minha vida. Então, ser cheio do Espírito Santo, mais do que algo simplesmente desejável, olha, seria bom se fôssemos cheios do Espírito Santo, mas se não formos, tudo bem. Não, ser cheio do Espírito Santo para o cristão se torna então uma urgência. É uma urgência porque é impossível você ter uma vida que agrada inclusive a Deus sem que o próprio Deus, né, esteja em nós, nos empurrando para a vontade dele. Então é importante entender, todos nós podemos, né, e devemos ser cheios do Espírito Santo. Muitos dos nossos problemas, das nossas angústias pode ser diagnosticado como vazio de Deus, como vazio, né, de presença de Deus. E essa presença ela se faz notar pelo Espírito de Deus em nós, o Espírito que é Deus, o Espírito que não é uma força, o Espírito que é uma pessoa e que é capaz de se relacionar comigo e com você e que está aberto a um diálogo com Ele mesmo, né? Ele não se fecha para mim e para você. Está escrito que nós podemos inclusive entristecer o Espírito, que é uma expressão que me traz uma ideia de muita, digamos, delicadeza, vamos dizer assim, do que é o Espírito Santo, né? Porque na verdade ele sendo Deus, né, e uma potência, portanto, né, é Deus simplesmente, existe onipotência nele, mas na relação com os seus filhos, né, é uma relação em que existe afetividade. Isso é uma marca importante, porque não fala que nós vamos enfurecer o Espírito, né? Paulo fala, não entristeçam o Espírito, porque o Espírito é Pai, né? E o Pai, quando ele é desapontado, e o Pai, quando vê que o Filho não está trilhando o caminho correto, na verdade, antes da fúria, né? Antes de uma reprovação, ele sente, na verdade, tristeza, né? Então, o que nós devemos fazer é estar, né, em comunhão com o Senhor, porque ele se alegra
não é? Com a nossa obediência, com o nosso alinhamento ao Evangelho de Jesus Cristo, não é? E a comunhão do Espírito Santo em nós. Então isso é uma urgência para mim e para você, né? Nós devemos buscar isso. E como nós buscamos? Veja bem, tudo é pela graça, não é? Entendemos que quando Jesus Cristo disse está consumado, a obra foi dele, ele é o autor da nossa salvação. Essa salvação, ela não acontece em coautoria, não é? Eu não tenho uma contribuição nessa salvação, a não ser dizer sim, não é? A não ser me entregar completamente. Cremos que é assim. Também está escrito que ele efetua em nós tanto querer como realizar. Também está escrito que sem ele nada podemos fazer. Tudo isso aí é o Evangelho da Graça, é verdade. Mas o Senhor, ele não substitui o meu sim, mas o Senhor não substitui a minha escolha, mas o Senhor não substitui o meu comprometimento em crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, um dos obstáculos, e o principal obstáculo, né, a ser cheio do Espírito Santo, né, sou eu mesmo, né, e a primazia da minha vontade. Né? O grande anteparo entre ser cheio do Espírito Santo e a minha vida hoje é a prioridade da minha vontade sobre a vontade de Deus. Né? Isso é muito ruim, porque aí nós carregamos o título de cristãos e temos uma vida ainda muito deficitária, né? Em matéria espiritual. Jamais vamos alcançar a perfeição, né? A impecabilidade, né? Não existe mais, não existe essa vida que não esteja sujeita, né, a aprimoramentos e retoques por parte do nosso Deus. Né? Isso aí seria algo bizarro, né, de se afirmar. Mas na realidade estamos num caminho de ascendência, claro, né? De crescimento, de enriquecimento das coisas de Deus na nossa vida. Né? Nós não podemos parar, não podemos ser inertes. Então, ser cheio do Espírito Santo vai dar, né, autenticidade à vida cristã. Né? Então, o que nós devemos fazer é nos comprometer com isso. E os instrumentos já estão à nossa disposição desde sempre. Né? É a oração, óbvio, a leitura da palavra, sim, mas sobretudo por meio da obediência. Porque Jesus Cristo disse, se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão meus amigos. Ou seja, eu terei intimidade com vocês à medida que vocês se abrirem para a minha própria vontade. Né? Quando vocês quiserem trilhar o caminho que eu estou dando. Né? E muitas vezes o que nós queremos é um Cristo que vá ratificar nossas próprias vontades, que vá carimbar os meus propósitos. Né? Ele é um realizador de desejo, um quebra-galhos. Mas não o Cristo que tem um caminho que me chama para o caminho dele. Né? Nós queremos que Jesus Cristo vá a tiracolo no nosso caminho, na nossa trilha, né? Para que ele seja o nosso abençoador pessoal. Então, nada mais limitador da soberania de Deus. Então, quando nós obedecemos a Deus, então nós nos abrimos também para a amizade com ele. Né? Não tem segredo, né? Às vezes nós queremos fazer o omelete sem quebrar os ovos, né? Fazer a limonada sem cortar o limão. E isso não é possível. Né? A vida cristã, como qualquer coisa na vida, exige escolhas. Então, se a nossa vontade ainda está entronizada, é realmente impossível nós seguirmos a Jesus Cristo. Porque ele fala, né? Quem quiser, e aí Jesus já apela ao nosso querer. Porque ninguém pode querer no nosso lugar e ninguém vai nos escoltar até a presença de Deus. Na realidade, se nós não falarmos o nosso sim e o nosso mesmo, do nosso coração, não por constrangimento, porque o papai e a mamãe vão à igreja e eu tenho que ir também, que tristeza, né, para minha família saber que eu não sou evangélico, que eu não sou ainda cristão, então eu vou ter que me batizar, vamos seguir todo o protocolo. Né? Claro que assim, isso não funciona. Né? Depois que nós adquirimos a idade da razão e a capacidade decisória, então tudo só faz sentido quando explicado para nós, e ao entender a explicação nós aderimos de livre e espontânea vontade. Né? Tudo é assim na vida e o Evangelho não é diferente. Então, quando de fato nós queremos Cristo, né? Quando queremos Cristo, se alguém quiser me seguir, aí sim, segundo passo, querer. O primeiro passo, querer. Segundo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz também envolve, é um tema mais amplo,
mas também envolve em tornar secundária a nossa própria vontade. Algumas vontades elas são neutras, não tem nenhuma implicação espiritual. Se você escolhe tomar sorvete de baunilha ou de chocolate, se você quer passar as férias no campo ou na praia, né? Se você vai casar com José, né? Ou com João, né? Desde que atendidos os princípios da palavra de Deus, né? São escolhas, né? Casamento é escolha. Se você vai ser engenheiro ou advogado, ou se você vai ser professor ou comerciário, né? Isso aí são opções neutras. Agora, mentir ou não mentir, sim, né? Procurar o atalho da desonestidade para obter lucro, né? Ou pagar mais para ser honesto, isso também é uma escolha. Isso é uma escolha, é seguir o caminho estreito, né? Do Evangelho, né? Filtrar o que passa pelos meus olhos e meus ouvidos, né? Isso é uma escolha, isso é uma escolha. Vontades, todos nós temos desejos, né? Mas vontade vem e passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse sim permanece para sempre, porque a palavra de Deus é eterna. Então precisamos entender isso, né? A vida é constituída de escolhas, isso é óbvio, e também seguir a Jesus Cristo é uma escolha, né? O que eu faço, né, fala muito sobre mim mesmo. Então, nós não podemos ter uma vida espiritual dúbia em que queremos a presença do Espírito Santo, queremos ser cheios, mas ao mesmo tempo estamos cheios de nós mesmos, né? Um dos dois tem que sair, um dos dois precisa esvaziar o copo para que o outro entre, né? Ou a minha própria vontade, ou ser cheio do Espírito Santo. Então, é preciso fazer esse corte aí, né? Então, o Senhor nos propõe isso, uma vida cheia do Espírito Santo, que no final das contas é parecer mais com Jesus Cristo, né? Ser cheio do Espírito Santo é você ter o Cristo como o grande modelo, né? O paradigma absoluto de vida, né? E caminhamos para lá, né? Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo da nossa própria maneira, né? Porque está escrito que o Espírito de Deus, ele nos guia a toda a verdade, não é? Então, ser cheio do Espírito Santo, o que não é ser cheio do Espírito Santo, né? É um tema bem vasto. Primeiro, não é exatamente você manifestar dons de uma maneira sobrenatural, né? E existe uma diferença substancial entre ser cheio do Espírito e produzir fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo tem a ver com o nosso caráter, Isso está escrito em Gálatas. Então, o Espírito Santo vai produzir o que em nós, né? Em matéria de fruto? A bondade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão, todos aqueles aspectos do fruto do Espírito que está na Epístola de Gálatas. Ou seja, é um jeito de ser diferente, né? É o caráter que é mudado, né? São reações, são perspectivas de vida, né? O jeito de ser e de falar, né? Repetindo, não que sejamos dotados da infalibilidade, né? Ainda não, até que sejamos glorificados, né, com o Senhor Jesus Cristo na ressurreição, né? Ainda temos muito a aprender e a sermos aprimorados, óbvio, mas na realidade nós estamos falando de uma diferença que precisa existir no cristão, né? E principalmente, né, um corte e uma separação em relação ao seu passado, né? E um novo ser aí que é gerado pelo próprio Deus, né? Não pela vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, porque fomos chamados para sermos coparticipantes, está escrito, da natureza divina. Então, se o Senhor nos gerou como pedras vivas, como templos do próprio Deus, somos templos preparados e aptos para recebermos o Espírito de Deus, que é Deus. Nós não mandamos no Espírito Santo. O Espírito Santo, por ser Deus, por ser Senhor, ele não está sujeito à nossa agenda. Então, nós não podemos dizer o que o Espírito Santo vai fazer, né? Nós não podemos dar ordens para o Espírito Santo, nem programar. Nós não podemos, por exemplo, né, colocar uma placa na nossa igreja e dizer: venha hoje, batismo com o Espírito Santo e dons do Espírito que serão distribuídos. Nós não sabemos, porque ele é Deus, né? Ou seja, eu não posso programar o Espírito Santo para fazer isso ou aquilo, porque está escrito que aquele que é nascido do Espírito, esse sim, aí ele não sabe para onde vai, né? Porque é como o vento, sopra em qualquer lugar o vento, né? Fazendo analogia com o Espírito Santo, que acontece, é um fenômeno que existe, é real,
mas você não consegue detalhar, né, e precisar, né, o que é exatamente aquilo, né? Você não pode encaixá-lo numa teologia fixa, porque ele é muito dinâmico, né? E quem é nascido do Espírito também está sujeito sempre à vontade de Deus, né? Sempre existe um caminho novo, né, a ser trilhado a partir da vontade de Deus. Não é o meu fixo, não é o meu jeito de ser fixo, mas o vir a ser, né, que serei ainda por causa do meu compromisso com o Evangelho, né? Basta nós lermos o livro de Atos que você vai entender, né, como aqueles homens estavam sujeitos à voz do Espírito de Deus, né, porque eram cheios do Espírito. Então, eles não tinham, na verdade, e não que não possamos ter programações, tá, gente? Agenda, a igreja tem agenda, isso é muito importante. Mas, na realidade, eles tinham uma agenda, como nós temos, provisória, porque Deus pode nos mandar fazer outra coisa, porque Ele é vivo, porque Ele está em nós, né? Então, quem manda em quem? Ora, é o Espírito que manda na igreja e não o contrário. Então, o Espírito é livre, né? O Espírito está em nós para modificar o nosso caráter, para mudar o nosso jeito de ser, também para conceder dons. Só que esses dons, eles são utilizados e empregados para o bem comum. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, o Senhor nos dá do Espírito Santo para um fim proveitoso, para o bem comum. Então, dom espiritual, isso também é um aspecto de ser cheio do Espírito, não é para promoção pessoal, não é para marketing pessoal, né? Não é para que os holofotes se voltem para mim, né? Ele existe para que a igreja seja edificada, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado sempre. E nisso está a autenticidade da manifestação. Jesus foi glorificado? Então, ótimo. A igreja está sendo edificada? Mais um ponto. Então, é dom do Espírito. Mas quando o próprio instrumento é glorificado e atrai glória para si, obviamente, nós não estamos falando do Espírito Santo. Isso porque está escrito no Evangelho de João, né? Jesus fala isso. Ele, o Espírito, me glorificará, porque ele há de receber do que é meu e vai anunciar isso a vocês. Então, o Espírito Santo glorifica a Jesus Cristo. É uma das características dele. E também ele nos guia a toda a verdade. Então, o Espírito de Deus não nos coloca em engano. Por isso que tudo que é do Espírito se encaixa direito, né? Não existe exagero, né? Não existe um emocionalismo gratuito e sem utilidade, né? Até podemos, e sinto isso também, você também, né? O tal da emoção, do arrepio, do choro, da manifestação de alegria, cada um do seu jeito, porque cada um tem o seu temperamento, mas isso acontece. Só que uma experiência com o Espírito que se restrinja, não é, a esse aspecto emocional, é evidente que não é verdadeira, porque ele também muda o caráter, né? Ele muda o caráter, é preciso ter o fruto do Espírito, né? Então, o fruto do Espírito é uma coisa que se combina com os dons. Então, essas coisas estão bem equilibradas na vida cristã. Os dons para edificar a igreja, edificar a nossa própria vida e atender a um fim proveitoso. E o caráter para que Cristo fique manifesto, né, na nossa existência prática mesmo, né, no nosso caminhar no mundo. Ser cheio do Espírito, gente, é uma questão também de escolha, é importante. Como eu falei, Deus nos deu todo o necessário para a vida e a piedade. Temos a palavra, temos amigos e amigas e liderança que está à nossa disposição para nos ajudar nessa caminhada, né, e temos o Espírito de Deus, não é? Sem o qual é impossível uma vida espiritual genuína. Agora, apesar de toda essa aparelhagem, né, e estamos bem aparelhados do ponto de vista espiritual, o Senhor nos deu isso, nada disso será possível, gente, sem o meu sim, sem o meu consentimento, sem a minha adesão voluntária a esse plano de Deus. Se eu não quiser mergulhar, né, nessa comunhão com Deus, eu não serei cheio do Espírito Santo, simples assim. O Espírito Santo não é algo que acontece, né, sobre mim, o ser cheio do Espírito Santo, como um raio que cai sobre a minha cabeça, que eu não sei como é que isso aconteceu, né, e simplesmente me atingiu, né? Se eu não digo sim, se eu não quero, né, não vai haver essa violação da minha própria vontade e da minha intimidade. É muito importante entendermos isso. Então, tudo é gratuito, né? Tudo é gratuito, mas não exclui o sim, mas não exclui o nosso consentimento. Ser cheio do Espírito Santo também é assim, né? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a compreender isso, para que eu e você, né, possamos viver tudo que Deus tem
para nós, né? Vamos retirar, vamos limpar, né, esse lote aí, tirar os espinhos, os pedregulhos, para que a palavra de Deus, como semente poderosa, possa ser plantada em nós e produza a 30, 60 e 100 por um, não é? Existe uma parte que nos cabe, e a parte que nos cabe é querer e realmente nos aplicarmos nessa busca, em nome de Jesus Cristo.